para transmitir a mensagem que assim o Senhor determinou. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda por Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Não, deixa aí. Glória a Deus. Se trouxe água geladinha. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre algumas armas que a gente tem. Eu disse algumas pregações aí que existem armas, né? Que a gente tem, mas tem muitas outras armas que a gente precisa aprender. E hoje eu quero também ensinar algumas armas que nós temos, para vocês ficarem atentos à batalha que nós enfrentamos dia a dia. Então, uma das armas que a gente tem, né, que eu já falei lá atrás, é o louvor. Quando nós louvamos o Senhor, exaltamos o nome dele, nós trazemos a presença do Senhor. A arma mais que nós temos, o ministério de louvor, para quem gosta de cantar, é o louvor. E eu fico assim, muito feliz com o Senhor, sabe por quê? Porque a última música que nós cantamos aqui, fala que Deus é poderoso, né? Aí a Graciele vem falando também que Deus cura também, né? Que Ele é o Jeová Rafá. E eu fico assim maravilhada com o nosso Deus, como que Ele vai conduzindo as coisas, ensinando tudo pra gente, vai trazendo coisas que às vezes a gente está meio despercebidos, mas o Senhor tem falado, o Senhor tem mostrado, o Senhor tem abrido os nossos entendimentos. Eu queria que você abrisse em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. É um versículo bem conhecido. Nós cristãos sabemos muito bem o que está escrito ali. 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Nós vamos falar de armas, né? Então tá aí. Amém, irmãos? Porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi liberada, Senhor. Eu quero que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, nesta noite. Que o Senhor nos dê, Papai amado, conhecimento. Abre, meu Pai, as portas do conhecimento, Deus, para que a gente possa entender o que o Senhor tem, o que o Senhor é, o que o Senhor faz, o que o Senhor pode fazer, o que o Senhor tem feito, Pai, nas nossas vidas. Eu te peço, abre o nosso entendimento, nossos ouvidos espirituais, ó Pai, para que possamos, ó Pai, aprender mais uma vez com o Senhor. Que eu diminua, mas que Tu cresça, Senhor. Que eu possa agora ser um canal em Tuas mãos, como um vaso de barro, Senhor, que nada posso. Simplesmente, Pai, se o Senhor jogar no chão, quebrar, eu me torno um caco, Senhor. Mas o Senhor é poderoso, Deus, para usar os vasos que o Senhor assim quiser. Te agradeço pela oração que foi feita, Pai, concordo com ele, Senhor, com a bênção que foi ministrada sobre a minha vida. E que agora, Senhor, diminui, que o Senhor cresça, o Senhor faça segundo o Teu querer, Pai. Fala conosco de uma forma sobrenatural. Eu desde já o maníaco valente, o ladrão, aquele que vem para roubar a semente que é semeada em nossos corações, que ele seja manietado agora, amarrado e impedido, Deus, de agir, em nome de Jesus Cristo. E que possamos estar atentos, Senhor, à Tua voz, à Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Eu vou te mostrar 4 armas poderosas que destroem o nosso inimigo, o meu e o seu inimigo. Primeira arma que você precisa saber e entender, que fortalezas não são demônios gritando na sua mente. São padrões de pensamentos que você alimenta até virar muros. Tem pessoas, a Graciele falou que de cura, né? De cura. Irmãos, a gente precisa entender que Deus, Ele é tão bom, Ele é tão bom, tão maravilhoso, tão tremendo, que Ele não coloca enfermidade na gente. Ele não põe, irmãos.
A Graciela falou assim, eu orei falando isso ao Senhor, se for do Senhor, aceite, se não for, o inimigo vai bater em retirada. Não é de Deus. Uma coisa que vocês têm que entender é que enfermidade não provém de Deus. Vocês têm que anular isso do coração de vocês. Não existe enfermidade dada por Deus. Não tem, irmãos. Enfermidade nenhuma. E nenhuma. A gente atrai enfermidade através dos nossos pecados, através das brechas, através de antepassados, através de maldição, através do alimento que a gente come, da forma errada que a gente vive, a gente destrói a gente mesmo. Então a gente atrai as enfermidades. Satanás é legalista, ele pega aquilo que você está fazendo de errado e lança aquele dado inflamável. Então, primeira coisa, a primeira arma que você tem que entender que Deus não coloca enfermidade nas nossas vidas, é Satanás. Amém? Eu deixei bem claro isso para vocês. Então, toda vez que você tiver enfermidade, você tem que bater e fazer que o diabo saia depressa da sua vida. Quer vencer essa enfermidade no seu corpo? Eu vou te dar uma instrução aqui agora. Jejua. Você quer vencer mesmo? Jejum. 24 horas de jejum. Não deu não? Continua. Segundo dia, terceiro dia, eu quero ver que Satanás vai ficar. Não fica, irmãos. Sabe por quê? Porque o seu próprio corpo ele vai entrar em sua defesa. Porque tudo que está ruim dentro do seu corpo, ele começa a sair, vai desfazendo de dentro do seu corpo. E as células boas começam a reagir. E o mundo espiritual também manifesta. E os anjos começam a guerrear por você. Você acha por que Moisés ficou 40 dias, 40 noites no monte e não morreu? Ele foi sustentado por quem? Por Deus. Então, jejum de 3 dias não vai te matar. Está entendendo? Satanás não vai ficar no templo que está ali consagrando ao Senhor. Por isso que as enfermidades caem por terra. A arma que nós precisamos saber e entender que são fortalezas que não são demônios gritando na sua mente. Amém? Primeira mentira, que você precisa de mais poder para vencer. Você não precisa procurar fora. Eu preciso de mais poder para me vencer esse mal, essa luta, esse desafio, esse problema. Queridos, você já tem o Todo-Poderoso dentro de você, então você não precisa buscar lá fora. Você carrega Jesus. O pastor disse que ele tem o quê? Alguns poderes. Todos os poderes Jesus tem. Ele é poderoso. Então você carrega alguém que está dentro de você todo poderoso. Então você não precisa buscar lá fora. Já está lá dentro. O crente mais perigoso são aqueles que não duvidam de Cristo. Que Jesus já fez lá na cruz. Aquele crente, ele é perigoso por Satanás. Porque quando nós afirmamos a palavra de Deus e nós damos garantia da palavra de Deus, não tem demônio que te derruba. Não tem Satanás que te faz você sair do lugar. Então você é um crente perigoso. Por quê? As fortalezas é uma prisão que você mesmo constrói. São tijolinhos e tijolos que vão fazendo, que você vai aceitando pensamentos que é o contrário da verdade. Satanás e seus adeptos trabalham fazendo e plantando dúvida em quem? No nosso coração. Aí que ele faz? Ele forma essa fortaleza dentro das pessoas. Ele começa a trabalhar dentro das pessoas. Será que Deus me ama mesmo? Será que as minhas orações funcionam? Será que Deus me ouve mesmo? Será que eu sou digno de receber alguma coisa de Deus? Você já se fez essa pergunta para Deus? Já pegou falando isso? Aqui, Satanás, ele não precisa te atacar, ele só precisa colocar dúvida. E quando você duvida do que Deus está falando de você, aí você está abrindo um campo para Satanás te prender. Porque ele sabe que se um crente
crente duvida da sua própria posição em Cristo, já está fazendo um trabalho dele. Então, querido, dúvida não vem de Deus. Não duvida do que o seu Deus pode fazer. Não duvida daquilo que Ele já falou. A Graciele colocou uma palavra aqui, que Deus já tinha o quê? Curado ela. Satanás, ele vem trazendo o quê? Dúvida no coração dela. Assim como ele já fez comigo. Ele já tinha me curado. Eu tinha tomado posse da minha cura. E falei, Deus me curou. Vou fazer exame de novo, porque não vai dar nada, porque Jesus já me curou. Passou uns dias, eu estava sentindo o mesmo sintoma. Falei, aqui não, Satanás. Jesus já me curou. E bota em retirada, porque aqui não tem lugar para você mais. Essa é a posição que o crente tem que tomar. Para que o diabo possa, para que o diabo não venha mais colocar dúvida no seu coração. Você tem que entender que Deus faz. E se Ele faz, Ele não precisa fazer de novo, porque Ele já fez. A arma espiritual é compreender onde a batalha realmente acontece. E não é no mundo invisível, é no seu redor, na sua cabeça, na sua mente. Você está entendendo que a batalha espiritual está aonde, irmãos? Na sua mente. Ele vai lançar dados inflamados, vai lançar dúvida, vai lançar palavras, vai lançar coisas na sua mente para você começar a duvidar do que Deus está fazendo, do que Deus é poderoso para fazer. Você acha que a Igreja Batista Jesus Libertador não está numa batalha espiritual? Você acha que não? Claro que está. Porque Satanás quer que a gente desiste desse lugar. Desiste de estar na casa do Senhor, desiste. Hoje choveu, hoje nem vai ter culto. O Satanás queria que isso não tivesse acontecendo. Porque ele já sabia da palavra que eu ia ministrar. Porque ele me viu orando, ele me viu anotando. Ele sabia. Então eu falei assim, vou colocar impedimento, vou mandar um chuvão. Eu falei, Deus, o Senhor é Deus do tempo, o Senhor é Deus da chuva, o Senhor é Deus do principado, da potestade. Se o Senhor é poderoso, o Senhor acaba com essa chuva, faz com que o povo possa animar de estar na tua casa, Senhor. De acordo com a tua vontade, não a da minha. Essa foi a minha oração. A arma, então, que Satanás usa é a minha mente. E como que a gente faz? A transformação vem pela renovação da mente, não pela intensidade de oração e nem unção específica ou especial, mas a verdade que substitui a mentira. E a mente é o campo de batalha. Então, a gente lê aquela palavra em Romanos 12, 2. Olha aí para nós. Romanos 12, 2. E que a gente não entende muito bem o que Romanos está falando, Paulo falando para o pessoal, para a igreja de Romanos. O que a gente tem que fazer para a gente vencer essa batalha na mente? O que nós precisamos fazer, irmãos? Não nos transformar com esse mundo, mas renovar nossa mente pela palavra de Deus. Não conformei com esse século, né? Mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então a gente precisa fazer o quê? Transformar a nossa mente. A gente precisa trabalhar na nossa mente. A gente precisa falar assim, não, eu não vou aceitar esse pensamento. Não, eu não quero dessa forma. Porque se você repetir o que está na sua mente, Satanás já te prendeu. Nossa, eu sou um derrotado mesmo, misericórdia. Eu sou um burro mesmo, não. Eu sou ignorante. Irmãos, é isso que Satanás quer fazer, que você repita o que ele está falando na sua mente. Você não é isso. Você não pode aceitar isso. Porque isso são decretos de Satanás, são pensamentos do diabo que ele quer te prender. E quanto mais você falar que você é, mais prisioneiro você vai ficando. Fortalezas. Então você tem que renovar. Quando ele fala assim que você é um burro, fala assim, não, eu sou inteligente. Não. Eu vou conseguir.
Eu consigo fazer isso. No momento não estou entendendo não, mas eu vou compreender, vou entender. Eu sou capaz sim. Quando você fala assim, eu não sou capaz, eu sou capaz sim. Deus me deu inteligência. Eu descobri que eu sou muito inteligente, Éder. Eu descobri, entendeu? Antigamente eu falava assim, mas você é burra, hein, Lúcia? Não sou não. Eu sou muito inteligente. Nós somos muito inteligentes. Você é poderoso, você sabia que você tem uma arma poderosa na sua mente, então você é poderoso. Você tem algo dentro de você que te capacita, então você é capaz. Então a gente tem que quê? Transformar a sua mente. Falar aquilo que é o contrário daquilo que está sendo querendo ministrar na sua mente. E a maioria dos soldados não sabe que está numa guerra. E a guerra já começou. Aonde que é a guerra mesmo, irmãos? A guerra começou. Desde quando você aceitou Jesus, ela começou. Desde quando você falou assim, eis-me aqui, Senhor, a guerra começou. Você vive numa batalha, você vive numa guerra. E se uma pessoa vive um ciclo de depressão, já viu aquela pessoa que não sai da depressão? Não adianta imposição de mão, não adianta nada, porque não vai resolver. Por quê, pastora? Porque acredita numa mentira fundamentada nos seus sentimentos como realidade. Eu já disse que depressão é viver do passado. E a outra dos séculos agora que é o... esqueci o nome. Ansiedade, né? Que é do futuro. Então, quando a pessoa está na depressão, não adianta você orar, não adianta imposição de mão, não adianta você aconselhar. Ela tem que entender que ela, a fortaleza, ela que mesmo que criou. Está dentro de si. Ela tem que mudar os pensamentos. Então não adianta ninguém fazer nada para quem está em depressão. A pessoa que tem que se posicionar e mudar os seus pensamentos. E essa pessoa interpreta a vida espiritual através de suas emoções. Quando a pessoa está em depressão, ela entende assim. Se ela levantar mal, aí ela vive aquele dia só no tormento. Mas se ela levantar bem, aí ela se sente melhorzinha. Porque ela interpreta que a depressão dela é sentido através das emoções. E não é assim que a gente age. Não é como eu estou hoje que eu vou ser vitoriosa. Não é como eu orei hoje que eu vou ser vitoriosa. Não, eu já sou vitoriosa. Não depende disso, da minha emoção, dos meus sentimentos. Nós não dependemos disso para que Deus faça alguma coisa por nós. O inimigo não ataca a sua fé diretamente. Ele ataca a sua percepção de fé. Você crê ou não? Você aceita a palavra ou não? Exemplo, se eu não sentir a presença de Deus hoje, talvez Ele não esteja me ouvindo. Bobagem nossa. Só porque eu não senti a presença de Deus hoje aqui. Ai, Senhor, eu não senti arrepio, eu não chorei. Ai, Senhor, o Senhor não está nesse lugar. Ai, Senhor, o Senhor não me visitou. Ai, Senhor, eu estou desesperado porque o Senhor está longe. Não, irmão, não depende das suas emoções. Ele é o Deus onipotente, onipresente, onisciente. Então não depende de você sentir ou não. Ele está presente. Glória a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso aqui são cadeias que muitas pessoas ficam presas e não entendem. Não entende se você está bem ou está mal, se Deus vai agir ou não, porque você não está bem, porque você não orou. Deus não vai agir. Claro que Ele vai agir do mesmo jeito. Ele não pensa como o homem pensa, Ele não age como o homem age. Então eu levantei e falei assim, não, Fabiana, se eu fosse Deus hoje eu matava um. Eu matava. Aí ela falou assim, graças a Deus que você não é. Graças a Deus que você não é. Porque a gente vê umas coisas, né? Umas coisas tão
ruim que o homem faz, que dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos. E eu até comentei com o pastor Rodrigues, falei, pastor Rodrigues, sabe que vai virar essa terra Sodoma e Gomorra? Sabe por quê? As pessoas vão começar a fazer justiça com as suas próprias mãos. Porque a violência está crescendo de tal forma, irmãos. É muita tristeza que está nesse mundo. A gente é porque a gente não está misturado no mundo. Mas uma pouquinha coisa que a gente vê, que a gente ouve, que a gente descobre, a gente fica péssimo. A gente fica pensando, como que o ser humano é tão ruim assim? Como que um homem pode fazer uma coisa dessa? Como que uma mulher pode fazer uma coisa dessa? Quando eu falo homem, não é... Estou englobando todos. Como que pode o ser humano ser tão ruim assim? Aí a gente fica com vontade de fazer justiça própria. Pegar lá e... né? Mas vai acabar começando a fazer isso, irmãos, porque não vai ter jeito não. A gente ainda que está protegido na casa do Senhor, está protegido dentro de casa, um pouquinho que a gente sai rapidinho e volta, Deus guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, é assim que Ele disse que ia fazer, e Ele tem feito. Quantos já foi lá no centro da cidade e não aconteceu nada com você? Quantos já foi trabalhar e voltou e não aconteceu nada com você? Porque você tem uma proteção. É protegido por Deus, é guardado pelo Senhor. E às vezes a gente precisa de alguma coisa extraordinária para falar, meu Deus, isso não aconteceu comigo, mas Deus não deixou, porque Ele é Deus. Ramão de Caia Súbias. Aleluia. A batalha acontece quando você decide acreditar no que está sentindo e não no que Deus disse. Quando você está na batalha, você acredita naquilo que estão sendo ministrado e não o que Deus disse de você. Você fica prisioneiro. Tipos de fortaleza que desfaz. Tipo de fortaleza que devasta a igreja. Mentira, irmãos. É um tipo de fortaleza que segura. Eu sou pecador. Sim. Sou salvo pela graça. Parece humilde, né, irmãos? Mas é uma mentira. É uma mentira de Satanás. Ele já te salvou, já te transformou. Ele já fez tudo por nós. Nós somos sim pecadores, mas somos lavados pelo sangue de Cordeiro e nós somos santos. Sabia que você é um santo na terra? Nós somos santos, irmãos. Ele já te separou e já te lavou e você foi santificado pelo sangue dele. Não tem como você ficar, hoje eu vou lá lavar de novo no sangue. De novo, eu vou aceitar de novo. Senhor, pela tua graça, eu estou aqui de novo. Não, irmão, já fez, o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Não tem de novo toda hora, todo segundo, não. Eu tenho que aceitar Jesus de novo. Não existe isso. Acabou. Você é salvo pela graça, já aceitou Jesus Cristo, já foi lavado. Pronto. E tem gente que acha que ele está ali, eu sou muito pecador. Não mereço e tal. Fica aquela humilde, né? Aquela humildade e tal. Você é santo. Porque a sua identidade foi pecador. Mas, no tanto, foi agora limpo e livre das fortalezas, do merecimento. Nós merecemos sim. Você merece sim. Nós merecemos sim ser abençoado por Deus. Não é por merecimento. Nós não merecemos nada, mas Deus ouve a prova de Deus derramar o merecimento sobre nós. Nós podemos todas as coisas. Amém, irmãos? Nós não devemos ficar presos nisso aí, não. Ninguém é digno, verdade. Mas nós somos dignos pela graça. Graça. Nós somos rendidos pela graça. Deus nos atraiu pela graça. Vocês estão entendendo? Estou fraco e preciso de me levantar espiritualmente. Como se a santidade fosse montanha-russa emocional. Irmãos,
nós precisamos entender que existe alguém que mora dentro de nós. Você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém? Amém? Amém. Então, quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, uma pessoa vem morar dentro de nós. Espírito Santo. Não tem como você aceitar Jesus Cristo e o Espírito Santo não fazer morada em nós. Então ele já mora dentro de nós. Então a gente tem que deixar desse, eu preciso buscar mais força, eu estou fraco. Não, irmãos, você está forte. Paulo diz que quando eu estou fraco aí, que sou. Sabe por quê? Porque você entende a sua humanidade, você entende que você é pecador, mas você tem que entender também que quando você está dependente de Deus, aí Deus age por você. Vocês conseguem entender? Porque você está fraco, Deus não vai deixar de te abençoar e te cuidar de você, não. Porque você está fraco, Deus não vai deixar de te proteger, não. Porque você está fraco, Deus não vai deixar de te abençoar, não. Ele conhece a nossa estrutura como seres humanos. Vocês estão entendendo? Amém? Amém? O que nós devemos saber é que as fortalezas espirituais são quebradas e destruídas com verdades. Quando tem uma mentira dentro de nós, a gente destrói com uma verdade, que é transformação. Aquilo que é mentira, você tem que jogar fora e colocar uma verdade dentro de você. A verdade bíblica não é apenas informações, é armas de Deus que destrói estruturas mentais. A palavra de Deus destrói estruturas mentais. Hebreus 4:12. Nós conhecemos bem também essa palavra. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada. Penetra onde? A ponto? Dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Então a gente tem algo poderoso, irmãos. Você sabe quem faz isso dentro de nós? O Espírito Santo. Isso significa quando você alinha os seus pensamentos com a Escritura, as fortalezas dos seus pensamentos caem. E Satanás não quer que você descubra isso. A palavra de Deus é viva. O que nós estamos lendo agora, quando nós abrimos a Bíblia, diante do autor, do consumador da nossa alma, da nossa vida, Ele está presente, porque foi Ele mesmo que é a palavra viva que mora dentro de nós, e nós estamos lendo a palavra dele, diante dele mesmo, do escritor, antes da fundação do mundo. Ela é viva. A palavra de Deus é viva. Satanás não quer que você entenda isso. Satanás não quer que você descobre isso. Satanás não quer que você leia a palavra para você ficar bem estruturado, bem armado. E quando a gente muda as mentiras pelas verdades, o inimigo foge. Quem aqui nunca teve pensamentos malignos? Todos nós. Eu estava sofrendo, eu estava sendo bombardeada. Foi por isso que nasceu essa mensagem aqui. Estava sendo bombardeada nos meus pensamentos. Um tempo atrás aí. Eu fiz 21 dias. Orando o Salmo 91, 7 vezes no dia. Rodrigo aí, tá prova aí. Eu falei, peraí que eu vou lá no quarto. Eu lá orava de novo. E aí eu citava o livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. No demais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor há, nisso pensai. Eu ministrava em mim mesmo. Senhor, então meu pensamento tem que ser isso aqui. É puro, honesto, verdadeiro, limpo, santo. E é isso que eu quero pensar. E eu fiz essa busca diante do Senhor.
Porque a palavra de Deus é viva. É viva. E com isso, sabe o que eu aprendi? Falar o versículo todo, porque eu falava, perdi algumas palavras, assim, mas é tanta coisa aqui que eu até... Mas eu acabei aprendendo o versículo. E aí eu criei o quê? Uma estrutura na minha mente que Satanás não consiga mais bombardear a minha mente. Sabe por quê? Porque quando ele consegue te prender, bombardear sua mente, você fica com medo. Ele traz medo. Ele traz fortaleza para que impede você de crescer, impede você de avançar, impede você de orar, impede você de avançar, impede você de adquirir, impede você de ter vitória, porque você deixa essa estrutura desses pensamentos e aí você pensa que é verdade, mas não é. Então nós temos que substituir as mentiras de Satanás para que a estrutura do diabo caia. Porque as mentiras não sobrevivem na presença da verdade. Ela não vai sobreviver. O inimigo pode resistir à oração emocional, pode resistir jejum mal intencionado, mas não consegue resistir a alguns que simplesmente declara a palavra da fé inabalável, pois está escrito, Satanás, e permanece escrito. Aleluia. É isso que você tem que falar. Eu citava essa palavra, Senhor, está escrito e vai permanecer escrito, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, Senhor, descansará, e eu vou descansar no Senhor, porque Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. E eu orava, brindando a minha mente, porque Satanás quer nos destruir. Ele sabe que Deus é tão poderoso que Ele quer acabar com seus filhos, com sua igreja, com seu povo, porque se Ele te enfraquecer, Ele enfraquece. Há muita gente que está à sua volta. O alvo de Satanás, primeiramente, são os homens, que são os sacerdotes da sua casa. Depois são as pessoas que oram, que consagram. Aqueles que têm visão espirituais abertas são alvos do inimigo. Aquelas pessoas que servem na casa do Senhor, que são instrumentos da casa do Senhor, também são alvos de Satanás. Então o Satanás, ele quer pegar quem? Aqueles que estão atrapalhando ele. Aí nós perguntamos, mas por que o inimigo está levantando contra mim? Porque você tem um potencial dentro de você e ele sabe que você está atrapalhando ele. Ramanda cai as súbias. Nós atrapalhamos as obras de Satanás. Você atrapalha quando você abre a sua boca e declara a palavra do Senhor. Porque a verdade é forte e sempre foi e sempre será. A verdade é forte. Quem é forte em nós? Jesus. Ele é o Todo-Poderoso e Ele habita em quem? Em nós. Quer vencer pensamentos negativos? A cada pensamento negativo substitui por um versículo bíblico. É simplesmente isso. Você é um derrotado. Eu não, eu sou mais que vencedora. Você está doente ou não? Meu Senhor é o meu Jeová Rafa, já me curou. Eu não vou conseguir, porque tudo posso naquele que me fortalece. 2 Timóteo 1,17. 2 Timóteo 1,7, né? 17 não, desculpa. Porque Deus não nos deu espírito de mas de poder e moderação. Então Deus já nos deu, irmãos. Deus já nos deu poder. A gente tem que só aprender a usar o poder que está em nós. Ele já nos deu. Sabe quando você tenta orar e sente preso? Parece que as suas orações não passou do teto. Você não sente nada.
Você ora e levanta daí como se não aconteceu nada? Você está sendo atacado no mundo espiritual, uma batalha espiritual está acontecendo para que você não ore, para que você não fale, para que você sinta dessa forma, mas aí que você tem que orar mesmo. Você não depende das suas emoções. Não depende se você está sentindo ou não. Você só tem que acreditar no que Deus está fazendo. Ele já nos deu espírito de poder, não de covardia. Nós não devemos ser covardes. Nós temos armas nas nossas mãos, um espírito de fortaleza. Então nós estamos numa batalha, certo? Se você está sentindo, pastor, eu estou orando, mas não estou sentindo nada. Não precisa se sentir, não. Não depende da sua emoção, depende que você fale com o seu Deus. E Ele, no seu secreto, Ele vai ouvir a sua oração. Como usar as nossas armas? Gálatas 5:1. Como nós vamos usar as nossas armas? Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneceis firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Então nós somos o quê? Livres, libertos. Que a gente continua firmes, irmãos. Não titubie em dois pensamentos. Será? Não existe será com Deus. Com Deus assim sim ou não, não. Então a gente tem que ter certeza, convicção que é Deus nas nossas vidas. Muitos crentes vivem como se fosse vítima do diabo. Mas a Bíblia não nos ensina isso. Ai, pastor, eu estou sendo tão atacado por Satanás. Satanás atacou você mesmo? Não atacou mais ninguém. Ai, sim, eu estou andando tão cansada porque o diabo tem me esgotado. É mesmo? Ninguém aqui está cansado, não. Tem pessoas que se faz vítima para tudo. Todos nós temos uma batalha, todos nós estamos em guerra, todos nós enfrentamos, todos nós sentimos algo. Ah não, pastora, a minha luta está tão grande, é mesmo? Sabe aquela pessoa que só está em guerra o tempo todo e nunca que sai da guerra? É vítima, se faz de vítima. Não, essa noite eu nem dormi, orei a noite toda e papai, inimigo, venceu a guerra? Se venceu, tá bom. Né? Uai, uma hora você tem que estar, né, descansando, né? Não é? Uai, uma hora você tem que estar descansando também. A gente não vive só em batalha, tem dia que a gente tá tranquilo, não tá? Não é? A gente está em paz, opa, graças a Deus, hoje eu estou tranquilo, vou respirar um pouquinho. Muitos clientes vivem só se sentindo vítima da batalha espiritual. 1 João 3:8. João 3:8. Portanto, não, esse aí já foi. Para isso que o Filho do Homem, isso mesmo, quem vive, não? Não, nessa não é esse versículo aí, não. É assim mesmo, volta lá. É a segunda parte. Aqui, ó. Para isso o Filho do Homem se manifestou para destruir as obras do diabo. Filho de Deus. Filho de Deus. É mesmo, Filho de Deus. Que nós cantamos, né? Tem a música. Então, se você ainda está vivendo sobre opressão constante, o problema não é a falta do poder de Deus. É você tomar posse do que Deus já fez por você. Amém? Foi por isso que Jesus manifestou. Foi para destruir as obras do inferno, isso Ele já fez. Dissipando principados e potestades e todo espírito dominador. Jesus já fez por nós. Amém, irmãos? Foi para isso que Jesus manifestou.
Então nós devemos o quê? Pegar esse poder que está em nós e usar ele. A falta do reconhecimento da vitória de Cristo. Colossenses 2,15. Eu acabei de falar o versículo. Foi para isso que Jesus manifestou. Colossenses 2,15. Tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz triunfou sobre eles. Jesus, ele já venceu. Ele já venceu as suas guerras. Ele já te deu vitória. E por que nós andamos como os escravos? Mendigando. Irmãos, nós não podemos mais viver assim não. Nós temos que andar de cabeça erguida, entendendo que o Senhor Jesus Cristo já fez por nós. Ele já nos deu, já nos garantiu a vitória, já nos entregou em nossas mãos. Ele triunfou publicamente, Ele fez para nós, igreja de Cristo. Irmãos, não tenha medo de orar, não tenha medo de repreender o inimigo, não tenha medo de botar o cão para correr. Tem gente que tem medo de Satanás. Você não precisa ter medo de Satanás, você só tem que ter a garantia que Deus está com você. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu sempre orei por essa rua aqui, do início ao fim, pelos meus vizinhos. Sempre orei. Mas teve um tempo que eu parei. E quando eu parei, sabe o que aconteceu? Começou as orgias, começou ladrão passear aqui, começou bater carro lá naquela esquina, começou esses demônios encarnados passar para lá e para cá, começou a orgia, começou o funicador na minha porta. Eu falei assim, Senhor, eu parei de orar, eu vou voltar a parar de novo, vou voltar a orar de novo. Esse Satanás aqui, ele não vai poder ficar na minha rua mais não, acabou para ele. E assim eu comecei, irmãos. Mas o diabo está esperneando tanto. Desde quando eu comecei, começou o acidente a acontecer ali de novo. Satanás, ele sabe que o tempo dele acabou. Eu não aceito mais carro, mulher dentro do carro, na porta da minha casa aqui funicando. Falei, Senhor, vai arrancar esse Satanás da minha porta agora. Esse Satanás não vai ficar aqui. Irmãos, durante um dia, naquela festinha, naquela casinha ali. Eu cheguei na minha janela, eu vi um casalzinho de dia tentando fazer um negócio aqui na minha porta. Eu falei, o que é isso? Virou bagunça agora? De dia, com o sol quente. Assim, vergonhice total. Eu só estendi a mão e falei assim, Satanás, você vai bater em retirada agora, em nome de Jesus Cristo. Quando a menina viu que eu estava orando, ela assustou, sabe, e encolheu, já saiu. O rapazinho nem olhou para o lado. Ficou lá duro assim. Não, gente, tem que orar. Orar é mandar fogo no cão. Esse Satanás não pode governar a minha rua, não. Nós somos autoridade delegada por Deus, autoridade que está sobre a minha vida. Demônio não vai ficar nessa rua. Na sua rua você tem que orar. Tem algum ponto estratégico de Satanás lá, manda fogo no cão. Se tem casa lá, orgia lá, bar, minha filha, ora. Pede Deus para jogar um fogo lá e destruir aquilo tudo. Eu participei desse fato que eu vou contar para vocês. Tinha uma igreja pertinho de uma casa de macumbaria. E aí, irmãos, a igreja começou a orar. A gente tinha uns dias certos de orar, não sei se era toda segunda-feira, a igreja reunia para orar. E aí a gente fala assim, manda fogo, Deus, manda fogo, queima, manda fogo, queima. Irmãos, não é que o negócio pegou fogo mesmo? Pegou, literalmente, pegou fogo. Menino, pegou fogo, não sei, na fiação e foi queimando tudo. Ficou pretinho o lugar, as paredes tudo preto assim, ó. Saiu todo mundo correndo. Acabou. Deus botou o fogo. Vocês estão entendendo que o crente é poderoso? Ele tem um Deus poderoso dentro dele, e tudo que você falar vai acontecer. Só que você tem que ter certeza disso. Eu não posso abrir minha boca de qualquer jeito, eu tenho que falar coisas e eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. E eu sempre trago uma mensagem quando eu já passei por ela.
Quando eu tenho experiência daquilo que eu estou ensinando aqui para vocês. Então, Ele não vai abençoar. Ele não pode abençoar se você não merecer. Ele já nos abençoou, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos presenteado, é contínuo, você é livre, você é vitorioso, irmãos. Ele já fez. A batalha não é para conseguir isso, a batalha é para a gente reconhecer isso, o que nós temos. E o maior medo do inimigo é quando um crente realmente acredita fielmente que a palavra é poderosa para fazer aquilo que está sendo designada por Ele. Eu mando fogo, espero o fogo queimar mesmo. Se eu mando fogo lá, assim, queima, vai queimando, pá, vai queimando, pá. Aí eu vejo, eu no mundo espiritual eu já analiso e vejo o fogo, das bolas de fogo caindo, igual como fez Sodoma e Gomorra, que jogou aquelas bolas de fogo, pá, e queimou tudo a cidade. É dessa forma que eu imagino. É dessa forma que eu creio. Quando eu oro por alguém que está doente, eu imagino a carne já abrindo, sabe? E aquela enfermidade pulando para fora. Eu acredito no que eu faço. E é por isso que o inimigo tem medo de quem acredita no sobrenatural do Senhor, no que Ele é poderoso para fazer. A gente tem que andar assim, como um doido mesmo, acreditando. Eu acredito, Deus. Eu acredito que o Senhor vai fazer isso mesmo. Porque esse tipo de crente é perigoso para Satanás. Porque esse tipo de crente, ele não vive mendigando. Ô Senhor, me abençoe, por favor. Eu estou precisando tanto da bênção do Senhor. Não, irmãos. Você precisa orar já agradecendo. Pai, muito obrigado, Deus, pela cura. Muito obrigado, Senhor, por aquela porta aberta. Muito obrigado, Senhor, porque eu declaro, Senhor, a bênção sobre a minha vida e ela está sobre a minha vida. Eu declaro, Senhor. É viver agradecendo. É já ter. Porque nós já temos. Só precisamos acreditar. Só isso, simplesmente. É só isso, irmãos. Não tem dificuldade, só acredita. Só acredita naquilo que está escrito na palavra de Deus. Só isso. Não tem nenhuma magia, não tem nenhum estralar de dedo, não tem nenhuma fé inabalável, não tem nada disso. É só acreditar. É crer. Só precisamos acreditar. 1 Coríntios 6,19. Mais uma verdade para você guardar no seu coração. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que não sois de vós mesmos? Sabe o que eu quero dizer para você? Através desse versículo, o inimigo não pode te destruir. Ele pode lançar as setas, os dados inflamados dele, mas destruir ele não pode. Porque você é o templo do Espírito Santo de Deus. Acabou. O que eu falei com você quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Alguém vem habitar em nós. Quem é? Espírito Santo. Então você é templo do Espírito Santo. Acabou. Bem assim. Então Satanás não pode te destruir. Não tem como ele tocar, destruir você. Então não tenha medo do inimigo. Quem pode fazer o homem, se Deus assim não permitir, nada, ele não pode tocar em você. Está entendendo, irmãos? Amém. Então aquele que faz ou acredita que está em perigo, vive com medo. Tem alguém com medo aqui? Você acha que o inimigo pode te aprisionar? Pode armar cilada para você? Pode. Pode te dar lançadados e inflamar? Pode.
Mas se você vive com medo, ele vai conseguir mesmo. Sabe aquela pessoa que tem medo até de sair na rua? Sair na rua. Ai. Eu posso ir? Ai. Você não pode ficar com medo assim, não? Uai, o que serve Deus para você? Se Ele é teu guardião, Ele designou anjo para cuidar de você. Você tem um anjo que cuida de você. Há mais do nosso lado do que do lado de lá. Por que desse medo? Então você não está acreditando no poder que está dentro de você. A arma reconhece a fortaleza, que são padrões mentais e não demônios. Identifique pensamentos que repete. Primeira arma que nós precisamos entender são padrões mentais e não são demônios externos, mas são pensamentos. Você tem que identificar pensamentos que estão repetidos. Sempre aquele pensamento vem de novo. Você tem que primeiro identificar. Sabe aquele tijolinho que eu falei lá no início? Que começa a se formar, até criar uma estrutura e vai prendendo? Você primeiro tem que identificar. Será que esse pensamento de novo? Repreende. Segunda arma, você tem que entender que a batalha é na mente. É na mente. Certo? E o que a gente faz quando a batalha está na mente? É transformar a nossa mente, renovar o nosso entendimento. Não é porque você está sentindo, não tem nada a ver com as suas emoções. É decisão consciente, substituir a mentira pela verdade. Você substitui aqueles pensamentos malignos pela verdade de Cristo. Terceira arma, usar a palavra como arma ativa, que está em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Usa essa arma. Não apenas leia, mas declare em alta voz e medita e memoriza a palavra de Deus. Como eu falei com vocês, quando eu fiz esse propósito diante do Senhor, eu memorizei Filipenses 4:8, os pensamentos, e memorizei esses versículos. Então, quando você declara em alta voz, você está memorizando. E foi assim que eu aprendi a ler, irmãos. Eu comecei a ler com voz alta, para me ouvir, gaguejado, igual de vez em quando vocês veem eu gaguejando, até falando palavra errada. Mas eu falava alto para me entender e ouvir, e guardar no meu coração e aprender a ler. É assim que a gente memoriza. Se pensamentos tentarem voltar, diga, na hora do ataque, já fui liberto por Cristo, pois Ele já me libertou. A Ciele falou assim, olha, tentou voltar a primeira e segunda vez, mas eu fui até meu pai e declarei que ele é o meu Jeová Rafá. Então aquela estrutura que Satanás queria criar de novo, prendendo ela, ele não conseguiu, porque ela declarou a palavra de Deus. O que vai mudar sua vida é a aplicação da transformação. E você pode saber que tudo é contínuo na sua vida, mas você precisa declarar e saber e aplicar todos os dias na sua vida. Ou pode escolher aplicar hoje e começar a experimentar a libertação real. Ninguém destrói fortaleza de você. Ninguém vai conseguir destruir a fortaleza que está em você ou em mim. Ninguém consegue, irmãos. Só eu mesmo, só você mesmo. Deus já nos deu as armas. Deus já te deu as armas. Deus já nos deu. E você tem essa responsabilidade de usar a libertação em seu favor. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês. Então o Senhor, Ele nos deu as armas. Estão todas disponíveis àqueles que creem. E a igreja precisa entender que nós já temos tudo que já foi conquistado no mundo espiritual por Cristo. Antes nós éramos escravos, hoje nós somos livres. Amém? Nós não podemos voltar à escravidão de novo, não.
Você tem que andar como filhos livres na presença do Senhor. Vamos colocar de pé, vamos orar. Aleluia.